Bom, aqui nesse primeiro exercício, a gente vai estabelecer a conexão com o nosso banco de dados através das classes que a gente vai definir para ele e vai fazer um teste dessa conexão. Inicialmente a gente tem aqui o exercício, um arquivo de propriedades, um arquivo .properties, que ele tem aqui todos os valores que a gente precisa para acessar o nosso banco de dados. Então aqui a gente tem os três principais, o useSSL está definido como falso, e a gente tem o usuário, que no meu caso aqui é o root, a password que eu usei é a mesma da aula, root1234, a nossa senha, né? E a URL da instância eu não mudei a porta, eu deixei a padrão na hora da instalação, e também nomeei o banco de dados como ifsp_jdbc. Aqui a gente tem uma classe que vai servir para o tratamento de exceções que a gente tiver, então ele é uma extensão do runtime exception, pega todas as mensagens dela e isso a gente vai usar para tratar as exceções lá dentro da nossa classe sempre que a gente precisar. Que aqui, como a gente está tratando com o banco de dados, ele necessita bastante de tratamento de exceção. A outra classe que a gente tem é nela que a gente tem, né, todas as funções que vão instanciar a conexão com o servidor. Aqui inicialmente a gente tem algumas. A gente tem aqui todos os imports que a gente usa durante essa classe. A primeira classe que a gente tem aqui é a classe que vai fazer a conexão propriamente dita. A segunda é a classe que vai carregar as propriedades que a gente tem aqui no arquivo. E uma terceira é a nossa classe que vai fechar a conexão desse arquivo, né, para fechar corretamente. Iniciando aqui a mais simples, a primeira que a gente deve explicar na ordem é a de propriedades, né? O que ela vai fazer é abrir aquele arquivo que a gente tem separado, nosso .properties, para ler os valores que tem dentro dele. A gente tem aqui um try-catch, porque como a gente vai mexer com o arquivo, né, a gente vai tentar abrir, ele pode em algum momento gerar algum erro na leitura desse arquivo, e um erro, né, um IO exception, e então a gente pega esse erro aqui e trata ele lá com o nosso DB exception. Mas tudo correndo bem, ele entra aqui dentro do try e vai funcionar tudo que está aqui dentro. O primeiro a gente tem um file input string, que ele vai abrir, né, essa função ela vai abrir o nosso arquivo db.properties. A gente instancia uma variável properties, que é do tipo properties, e a gente vai fazer um load nessa variável com o nosso arquivo que foi aberto aqui em cima. Uma vez aberto isso, a gente tem dentro dessa variável properties tudo que a gente tinha aqui dentro, né, do nosso arquivo de propriedades. Então a gente tem tudo isso disponível para uso e a gente só retorna ele para fora da função. Então aqui para fazer a conexão, inicialmente eu tenho aqui a definição da conexão como nula, né? A gente define a variável com, que é do tipo connection, como nula. Então caso não tenha sido feita a conexão em nenhum momento, ela se inicia como nula, ou seja, não tem conexão. Ela está desligada a conexão com o nosso servidor do banco de dados. Entrando aqui dentro, a gente tem mais um try-catch. Dessa vez, como a gente vai mexer, né, com o banco de dados, qualquer hora na abertura desse banco de dados, no carregamento dos arquivos dele, na leitura de tudo, ele pode gerar um erro de SQL exception, e é esse erro que a gente trata aqui embaixo nesse try-catch. Mas dentro do try-catch a gente tem primeiro, né, uma estrutura de condição, né? Então se a gente tiver a condição aqui que o nosso com ele for igual a nulo, ou seja, que a conexão não foi feita ainda, que a conexão é a primeira vez que a gente está conectando com o servidor, ele vai primeiro carregar as propriedades, né? Ele chama então essa função que a gente tinha aqui, ele vai chamar para o nosso props, ele vai carregar as propriedades que a gente tinha falado da outra, vai justamente chamar aquela função. Ele pega a URL que está dentro do props, né, que a gente já carregou todas as propriedades que a gente tinha, então ele pega a URL que está lá dentro e ele insere essa URL no nosso Drive Manager, que é o que essencialmente é a função que vai fazer essa conexão. Ela recebe como argumento a URL e o arquivo das propriedades, né, que tem a senha, o usuário, tudo que é necessário para fazer a conexão. E essa conexão ela é retornada dentro do arquivo com, então a conexão toda ao nosso banco de dados fica armazenada aqui dentro desse arquivo. Caso a conexão, a gente já tenha uma conexão, ele vai chegar aqui e caso ele já tenha uma conexão e a gente ainda chame para iniciar a conexão, ele vai ser diferente de nulo, então ele vai passar reto aqui e a gente vai retornar a própria conexão que já está feita. Caso a gente queira fechar a conexão, a gente tem que fazer com que esse com ele volte a ser nulo. Então a gente justamente vê aqui dentro se o com ele é diferente de nulo. Se ele for, a gente fecha, né?
Mas como nesse ato de fechar nessa função a gente está mexendo com o banco de dados, ele pode novamente gerar um erro de SQL exception, então a gente tem que tratar esse erro aqui com o nosso DB exception, que é o que o try-catch está fazendo aqui. Então é basicamente isso que funciona o nosso programa. Aqui na nossa main, né, no nosso program, o que ele está fazendo é somente chamar as funções. Então ele define o nosso com, ele está em amarelinho aqui porque eu não utilizei ele em nenhuma parte do programa, mas ele vai definir, vai pedir a conexão, é justamente a função que faz isso, né, a getConnection. Então ele faz a conexão e depois ele fecha a conexão. Caso haja algum erro aqui, né, se a gente tiver, por exemplo, informações da propriedade diferentes, se a gente errar a senha aqui em relação ao banco de dados, ele daria algum erro. Ou se a gente tiver dentro do programa, né, arquivos diferentes aqui dentro da main, mas como a gente não tem nada, ele é bem simples e está tudo aqui corretamente definido. Na hora que a gente rodar o programa, ele somente vai ficar parado, ele não vai dar erro nenhum e ele vai funcionar. Ele chamou, abriu e não tem mais o que o programa fazer aqui, né? Isso daqui quer dizer que ele rodou. Se não tivesse rodado, aqui a gente pode, né, trocar as propriedades. Vou trocar a senha, por exemplo, e salvar e chamar de novo. A gente vê que ele teria dado um erro se ele não tivesse rodado, né? Então aqui ele disse que a nossa chave não é permitida, que ele não conseguiu acessar justamente porque ele não tem a senha. A gente deu uma senha errada para ele. Mas como vocês tinham visto, com o valor certo, né, ele funciona, tá tudo normal aqui. Bom, nesse segundo exercício a gente já vai fazer, né, a leitura de uma tabela que está dentro aqui do nosso banco de dados. Então, para isso a gente vai usar algumas outras funções que é do Java SQL, né, que é o nosso statement e o result set, que eles servem para quê? O statement ele é justamente o que vai dar o comando para que a gente consiga trabalhar dentro desse banco de dados. Então, se a gente quer selecionar uma linha, selecionar um valor, selecionar a tabela inteira, como é o caso aqui, a gente usa o statement para isso. O result set ele é justamente o resultado daquilo que a gente fez. Então, se a gente tiver um resultado aqui dentro do programa, a gente armazena ele no result set. A gente quer pegar a tabela, a gente armazena a tabela no result set para que ela esteja disponível aqui como um elemento, né, dentro aqui do nosso programa do VS Code. Bom, então iniciando aqui, a gente definiu os três como nulo, né, para não dar nenhum problema. Então a gente tem o com definido como nulo, o st e o rs, que é o statement e o result set, todos definidos como nulo. E aqui a gente tem um try-catch, porque como aqui dentro a gente vai começar a abrir e mexer com essa parte do banco de dados, ele pode gerar algum erro de SQL. Então a gente tem aqui o try-catch para pegar todos os SQL exception e devolver o erro de DB exception com a mensagem padrão do sistema. Bom, aqui então entrando nesse try, a gente tem primeiro a conexão, a gente faz a conexão no com, faz a conexão com o banco de dados. Depois a gente cria o statement que a gente vai usar. E aí a gente já pode passar a função, né? A função aqui que a gente tem é uma função de leitura, que é a função executeQuery, que ela serve só para quando a gente quer ler. A gente não quer alterar nenhum valor da tabela, a gente só vai ler o que está armazenado nela. Esse código aqui, ele diz que é para selecionar, né? O asterisco ele indica que é a tabela inteira, então ele vai selecionar a tabela inteira do departamento. É justamente o mesmo código que a gente usa aqui dentro, só que aqui está para outra tabela. A seller, se eu trocar aqui para department e instanciar, ele vai dar a tabela que a gente está querendo passar para dentro do programa, que é justamente essa com 4 equipamentos aqui, né? Então, uma vez que ele vai ler essa tabela, ele vai armazenando no nosso result set para que a gente possa fazer a impressão aqui dentro do programa. Como a gente vai fazer essa impressão? Bom, aqui para a impressão a gente vai usar como o elemento base, né, para fazer as trocas de linha, o rs.next, que é uma função que ela serve para trocar a linha que a gente está acessando. Né? A primeira linha ela é sempre uma linha nula, que é a linha referente a esses valores aqui, que são, né, as nossas variáveis de relação que a gente pode usar no programa. Então ela é sempre 0 e 0, porque é o ID e o nome. Então a gente sempre tem que dar ela, quando a gente vai ler e inserir no programa, a gente dá um next para que a gente pegue a partir da próxima linha. E a gente consegue usar isso como argumento do while, porque essa função aqui ela tem um retorno.
e esse retorno ele é verdadeiro para sempre que a função consegue funcionar. Então, se a função conseguir passar de uma linha, ela vai retornar verdadeiro. Agora, quando a função encontra uma linha nula, ela não vai conseguir passar para a próxima linha e ela vai retornar um valor falso. Então, a gente tendo o while rs.next aqui, a gente faz com que esse while ele continue passando linha por linha até que ele encontre a linha nula e ele não passe mais. Bom, então aqui dentro a gente só tem a impressão. Para a impressão a gente usa, né, as funções do nosso resultSet, né, que é para pegar o inteiro, que o nosso id é um valor de inteiro, a gente manda o id exatamente como está no banco de dados. E é a mesma coisa para o nome, da mesma forma que está aqui definido aqui na etiqueta, só que, né, aqui no caso é uma string e não um inteiro. E a gente vai imprimindo assim, linha por linha, que esse while vai passando linha por linha e imprimindo linha por linha. Independente, a gente tem aqui, né, um finally para que independente se a gente tenha um erro ou o programa tenha funcionado, essa parte do programa ela tem que acontecer, que é para não dar nenhum erro no nosso banco de dados, né? Ela vai fechar tudo que a gente abriu na ordem inversa, né? Primeiro a gente fecha o resultSet, depois a gente fecha o statement e depois a gente fecha a conexão. O método de fechar a conexão a gente já tinha definido anteriormente no exercício 1, mas esses dois não. Acontece que quando a gente vai fechar esses elementos, eles também precisam do tratamento de exceção. Eles podem dar erro de SQL da mesma forma que o close connection dá. Então eu passei eles lá para cá, né, assim como foi feito na aula, para que ficasse mais fácil. Como a gente vai usar sempre, né, a gente faz eles da mesma forma que o close connection e chama a função sempre que a gente precisar fechar. Então a gente tem aqui, né, se for diferente de nulo, ele fecha, tentando, né, fazendo o try catch aqui para exceção. Se for diferente de nulo, o rs também fecha e assim ele funciona. A gente tem o close statement e o close result que vai fechar corretamente o nosso programa que é o necessário. Então esse programa aqui, quando a gente rodar, o que ele tem que fazer é justamente imprimir no programa a exata tabela que a gente tem, né, aqui definida dentro do nosso banco de dados, que é a nossa tabela de departamento, né? Se fosse a seller, a gente imprimia da mesma forma que antes. Mas a gente dá pra ver que ele imprimiu certinho, né? 1 computers, 2 electronics, 3 fashion e 4 books. Normal. Bom, no terceiro exercício, o que a gente vai fazer aqui agora é adicionar, né? A gente vai inserir um valor a uma tabela que a gente já tem lá armazenada no banco de dados. Nesse caso, a tabela que a gente vai usar é a tabela seller. Então é a outra que a gente tem aqui, eu só vou trocar para ter ela, né, como base, né? É essa tabela aqui que a gente tem o ID, o nome, o e-mail, a data de nascimento, um salário base e o ID de departamento de cada pessoa, né? Bom, então, para isso daqui a gente tem algumas instâncias aqui iniciais. A gente vai usar como a gente vai ter que adicionar uma data, a gente vai usar um simple date format, então tem ele aqui, né, instanciado como a gente sempre fez. A gente tem a conexão e o statement definido como nulo. Aqui a gente não precisa do nosso resultSet, porque não no momento, pelo menos, porque a gente não pretende, né, inicialmente fazer a impressão dos valores aqui dentro, né, como um todo. E aqui a gente tem o try catch, que é para pegar a exceção do nosso SQL. Dentro desse try catch, a gente define a conexão e inicia o statement. O statement que a gente tem aqui, ele não é o statement comum, ele é um prepare statement que ele tem mais capacidade de armazenamento para que a gente consiga enviar valores maiores para ele. A gente tem que usar esse statement aqui porque a gente está usando valores coringas nele. Então a gente vai, né, definir esses valores por fora. Se a gente só adicionasse todos esses valores aqui dentro juntos, a gente podia usar um statement padrão. Mas como a gente aqui na aula, né, foi feito por fora também usando esse set string, set date, set double, como a gente pode inserir valores, né, que são muito maiores ou valores resultados de cálculo, a gente usa o prepare statement, que ele vai preparar o terreno para que a gente possa, ele vai deixar aqui preparado para que a gente possa, ele vai deixar preparado uma quantidade de dados que a gente pode armazenar para que a gente possa dar um valor para ele posteriormente. E aqui então, o código que a gente tem, a gente vai dar que é para inserir os valores dentro da nossa tabela seller. E aí aqui a gente tem o tipo dos valores, a gente tem
quais são os valores que a gente quer inserir, que é o nome, o e-mail, a data de nascimento, o salário base e o ID de departamento, exatamente como está definido aqui na nossa tabela, né? E a gente tem quais são os valores. Aqui a gente está usando tudo em interrogação, que são os próprios valores coringas, como eu já comentei. Esse valorzinho aqui no final, ele só está aqui para que a gente consiga, né, gerar, a gente consiga armazenar toda vez que a gente gerar essa linha que vai ser inserida aqui na nossa tabela, ele vai armazenar esses valores para que a gente possa, né, imprimir aqui futuramente, se a gente quiser. Bom, então aqui a gente tem os sets, né, o set string, set date, set double e o set int. Eles funcionam todos da mesma forma. O primeiro a gente aqui tem o índice da primeira variável coringa que a gente tem aqui no nosso valor. Então é o índice da interrogação, né? Então aqui é a primeira interrogação referente ao nome. A gente passa o nome e passa o número da interrogação que é referente ao nome. Então se aqui está nome, na primeira também tem que ser o nome. Então a gente passa interrogação 1, vai receber Mary Blue. O mesmo para a segunda. A interrogação 2 tem que receber o e-mail. Ela recebe mary@gmail.com. A interrogação 3 tem que receber uma data de nascimento. Então aqui a gente vai, né, inserir um java.sql date que vai fazer com que a gente possa inserir, né, a nossa data no formato do simple date format, como a gente sempre fez, né? É bastante grande para inserir a data, mas ele tem que inserir ela como um valor de dado maior, para que ela possa cair aqui na tabela da mesma forma. A gente não pode inserir ela por extenso como uma string, por exemplo. Tem que ser uma variável do tipo data. A gente tem um double, que é referente ao salário aqui, que vai ser inserido na nossa quarta interrogação, com o valor de 5.000. E a gente tem o inteiro, que é o nosso índice, inserido aqui na nossa quinta interrogação. E é o índice 4, que é referente ao departamento dela. Ela seria do departamento 4 também. Bom, aqui a gente tem a segunda parte, que é para fazer só com isso daqui a gente já inseriu na tabela, né? Mas a gente tem aqui o que foi feito na aula, que é para ver o que foi afetado. Então a gente tem aqui a contagem das listas afetadas. A gente chama esse execute update, porque uma vez que a gente definiu tudo isso, a gente chamar o execute update é o que vai realmente atualizar essa tabela. Então ele vai armazenar os valores novos e cada vez que ele armazenar uma linha, que ele alterar uma linha, ele retorna o valor, o número de linhas que foram afetadas. Então, o número de linhas que ele atualizou, ele vai retornar para cá. Então a gente armazena nessa variável linhas afetadas e a gente usa ela mesma como parâmetro. Se houve linhas afetadas, ou seja, se o valor for maior que 0, a gente vai pegar a chave que foi gerada e vai armazenar num RS. O RS a gente não instanciou lá em cima, porque a gente não ia usar a princípio, mas aqui, né, ele está instanciado, né? A gente chamou ele e armazenou. Ele funciona também só dentro do if, então não tem muita preocupação quanto a isso. E essa getDeterminate keys, ele vai justamente pegar o que a gente gerou aqui em cima com o nosso statement, que foi justamente para isso que a gente colocou. Então ele vai pegar todos os valores dessa linha, vai da mesma forma que antes, dar um next, e em cada next ele vai pegando o valor do ID, o ID mesmo dessa vez, que é o que a gente tem aqui no canto, né? E ele vai imprimir esse ID para a gente saber qual que foi o ID que foi alterado, né? Uma vez que ele inseriu todos os IDs, né, ele passou por todos os IDs que foram alterados, ele diz quantas linhas foram afetadas. Caso, né, ele fosse igual a 0 ou menor, ou seja, nenhuma linha foi afetada, ele diria aqui que nenhuma linha acabou por ser afetada, ou seja, não teve nenhuma alteração. Aqui a gente tem da mesma forma. Aqui eu esqueci de comentar que o nosso try catch, ele também tem que ter o parse exception para que a gente possa usar, né, o simple date format da mesma forma que a gente fazia em problemas anteriores. E a gente tem o finally fechando o nosso close statement e o nosso close connection aqui, né? Ele vai fechar o statement que a gente habilitou lá em cima, né, sempre na ordem inversa. Então ele vai fechar esse prepare statement e depois fechar a conexão. Então a gente tem aqui, né, do lado, para ver esse programa, a gente tem aqui 6 IDs na tabela, todos eles aqui com e-mail, data e nome, e a gente vai colocar o programa para rodar aqui como exemplo. Bom, pelo programa já dá para ver que ele adicionou, né, o ID 9. Bom, então aqui ele deu o ID 9 porque, né, ele vai sempre ir colocando um ID a mais, e a gente já tinha feito, né, na aula, eu fiz na hora para testar, 2 desses, então ele já tinha adicionado o 7 e o 8,
e dessa vez foi a 9ª vez que ele adicionou. Eu somente excluí aqui para que a gente pudesse, né, fazer de novo e não ter repetido o Mary Blue, mas ele está aqui como ID9. É justamente aqui a atualização que eu fiz, né? Ele atualiza aqui e a gente tem a tabela com os valores que a gente adicionou. Aqui ele diz quantas linhas foram afetadas, foi uma só, porque ele adicionou uma linha só. E esse programa é basicamente isso. Bom, o exercício de número 4 é um dos mais simples, né? Ele é bastante parecido com os anteriores. A gente tem aqui a instância da conexão e do prepare statement, o nosso try catch para pegar os erros de DB exception e o nosso finally para fechar eles no final, que a gente abriu aqui no começo. E a base do programa, ela consiste em a gente fazer o update de uma tabela. No caso aqui, a tabela de seller também, a mesma que a gente utilizou aqui. E a gente vai setar um salário novo com a condição do ID de departamento. Então, aqui, como a gente usou, né, o update, o prepare statement, a gente vai atualizar esse valor e setar um novo salário base, que tem aqui um valor coringão que a gente vai definir, de acordo com o departamento, né, que é um outro valor coringa. Então, o primeiro coringa aqui é 3.000, então a gente vai setar um salário base de 3.000 onde, né, o departamento ele for igual a 1. Então aqui na tabela a gente tem vários departamentos e sempre que ele achar um departamento que é igual a 1, né, onde o departamento for igual a 1, como a gente definiu aqui, ele vai setar o salário dessa pessoa para 3.000. Então aqui a gente tem o Bob Brown, que é do departamento 1, o salário dele tem que ir de 1.000 para 3.000. E a gente tem aqui, né, o Alex Ray, que o salário dele tem que ir de 2.200 para 3.000. Bem simples esse programa. Aqui a gente também tem a mesma parte, né, do ST. A gente vai executar esse update, vai pegar as linhas afetadas e vai fazer a impressão delas somente para a gente saber que o problema funcionou, né? Então, rodando aqui, tudo certo. Ele disse que foram 2 linhas afetadas, o que condiz aqui com o que a gente tinha. A gente só tinha 2 pessoas no departamento 1, então só 2 linhas que teriam que ser alteradas mesmo. Se a gente rodar aqui o programa de novo, a gente vai ver que alterou aqui, né? Então o Bob Brown, como eu tinha dito, ele tá com o salário de 3.000 e o Alex Gray também. Esse programa aqui é bem simples e é basicamente isso. Bom, o exercício 5, ele trata sobre, né, deletar valores aqui do nosso banco de dados. Esse delete ele tem algumas nuances, algumas partes bem específicas, porque a gente está tratando de deletar arquivos, então tem que ser algo, né, bem preciso, porque senão pode acarretar em muito erro. Você não pode simplesmente deletar um banco de dados inteiro. Então ele tem algumas questões de segurança para a gente fazer esse delete de arquivos, né? A gente tem aqui o início do programa normal, instancia a conexão e o nosso statement, o finaliza, o try-catch para pegar as exceções. Só que aqui, nesse try-catch, a gente já tem a diferença, né? A gente tem aqui um outro erro de exceção, que é um erro de integridade. Isso pode acontecer justamente pelo que eu falei, né? Na hora de deletar, ele tem algumas opções de segurança. Então a gente não pode deletar algo de um banco de dados se ele estiver relacionado com mais bancos de dados e com outras partes do banco de dados em si. Então aqui a gente tem como exemplo, né, a nossa tabela do seller, né? E ela tem aqui 2 pessoas, né? O Bob Brown, que é do departamento 1, o Bob Brown, e o Alex Gray, que são do departamento 1. Se a gente trocar aqui, né, esse departamento D, ele é o mesmo que a gente tem, né, aqui na nossa tabela de department. Então a gente é o departamento relacionado a computadores. A gente não pode simplesmente deletar esses computadores, porque deletar esses computadores implicaria que a gente tem que deletar lá o Bob Brown e o Alex também. Então o programa ele não deixa, né? Ele dá um erro justamente de integridade aqui. É esse erro que a gente fez aqui, uma outra classe. É exatamente igual à nossa DB Exception, só que ela trata a integridade, né? Então aqui não tem muito segredo, a gente não mudou nada, né? Mas a ideia de você ter uma classe diferente é que você pudesse, né? Se tivesse um programa mais elaborado, você dava uma mensagem diferente. Então você daria, você não pode deletar porque tem pessoas trabalhando nessa área. Você tem que deletar elas primeiro para depois fazer deletar a área, porque aí você cria uma segurança para fazer essa exclusão de arquivos, né?
Mas aqui, né, partindo do princípio, a gente quer deletar, para a gente deletar aqui só a gente teria que ter uma linha que não está sendo usada. Então aqui a gente pede para deletar a linha 5, né? Deletar do departamento onde o ID for igual à nossa chave coringa aqui, que nesse caso é só uma interrogação e ela vale 5. A gente não tem o ID 5 aqui e a gente não poderia usar qualquer um desses outros porque ele criaria o conflito lá com a nossa tabela de seller. Então eu vou adicionar aqui um valor 5, assim como foi feito na aula, de teste e vou aplicar na tabela. Se a gente rodar aqui, a gente vai ver que ele ficou por definitivo na tabela. E agora, por meio do programa, como esse 5 ele não está relacionado com nada no banco de dados, a gente consegue deletar ele tranquilamente pelo programa, né? Então, se a gente rodar aqui o programa, a gente vai ver que ele, assim como nos outros, né, a gente fez aqui para retornar as linhas afetadas, aqui ele retorna também. Só uma linha foi afetada, justamente a linha 5 de teste. Se a gente atualizar aqui, a gente vai ver que ela foi deletada, né, como era esperado. Então esse programa é basicamente isso. Bom, o sexto e último exercício, a gente tem aqui a simulação de um processo de transação, né? Então a gente tem aqui um update de valores que ele é dividido em duas partes e a gente simula um erro que ocorreria entre essas partes. As outras partes é bastante igual, né? O começo é igual aos outros, o final também a gente tem que fechar os valores. E a gente tem o nosso try-catch de erro, que tem algumas coisas diferentes que eu já vou comentar. Mas iniciando aqui, a gente tem, né, o execute update, que vai fazer o update da nossa tabela. Nesse caso é a nossa tabela seller, então só para ter como base aqui, vou trocar a tabela que a gente está observando, né? A gente vai setar, né? Aqui a gente está usando, né? Vale lembrar, a gente está usando um statement normal porque ele não está usando nenhuma chave coringa, né? Todo valor, ele não precisa de um espaço alocado para a gente inserir um valor no futuro. Todo o valor que é alocado, ele já está aqui direto na linha de código. Então a gente vai setar um salário de 3.950, onde o departamento ID, onde o ID de departamento for 1, e a gente tem uma outra que seta um salário de 4.000, onde o ID de departamento for 2, né? Então aqui no caso a gente tem os DPs de departamento 1, esses dois vão ter seus salários aumentados para 3.950, e onde é 2 ele teria aumentado para 4.000, né? Eles vão receber um pouco de aumento aí. O que acontece é que, como são dois valores diferentes, existe a chance de que ocorra um erro entre esses dois updates que a gente faz no nosso banco de dados. Justamente esse erro aqui, ele tem um problema bem grande. Imaginando aqui, fazendo uma analogia como se fosse uma transação, né, como eu tinha comentado, de um banco. Imagina que aqui, nessa parte do código, você retirou o dinheiro de uma conta A para armazená-la futuramente na conta B. E essa parte do código faz com que armazene o valor na conta B. Você retira o valor da conta A, tudo certo, o valor é retirado, ele dá um erro no meio, não consegue inserir o valor de A na conta B, e aí o valor que você tinha na conta A, ele se perdeu, né? Isso não pode acontecer, você tem que devolver o valor uma vez que deu algum erro. Então aqui a gente tem a simulação de um erro para usar depois, ele está comentado, mas é um erro bem simples, né, para a gente ativar depois. Se o inteiro, o valor de x for igual a 1, ele é igual a 1, né? E se ele for menor do que 2, o que sempre vai ser, até porque x é igual a 1, ele dá um erro. Então, uma vez que a gente tirar os comentários daqui, é certo de que o programa vai dar um erro de SQL exception, porque a gente fez com que ele desse esse erro fake aqui, né? A primeira parte para a gente fazer isso daqui funcionar, a gente tem que tirar o autocomment do programa. O autocomment ele faz com que os valores eles sejam alterados na tabela no mesmo instante que a gente pediu o update, né? Então, se a gente tivesse com ele em true aqui, uma vez que a gente chamou aqui o nosso execute update, ele já seria alterado, né? Na mesma hora, instantaneamente. Como ele está falso, ele tem que esperar um comando para fazer essa alteração. Então aqui, ele guardou que é até para fazer uma alteração, fez a outra, guardou que é para fazer uma alteração, e a gente usa o concoment aqui para dizer que ele está liberado para fazer essa operação. Você pode, né, mexer nos valores. Mas uma vez que ocorreu o erro, ele vai entrar como um SQL exception e é aqui dentro do nosso erro que a gente tem que fazer a devolução desse valor, né?
Esse valor a gente usa para fazer a devolução, né? Ele vai entrar aqui como um erro de SQL, ele vai cair no try catch e a gente faz o rollback, que então o commit aqui ele permite com que não dê sucesso na nossa operação, né? E aqui ele estorna o valor, ele vai fazer tudo aquilo que a gente retirou da conta 1, ele vai retornar aqui para a conta 1. Né? Então, a questão desse rollback é que ele ainda é algo que pode dar erro. No momento em que você está tentando devolver o que você fez, retirar, né, o que você fez, desfazer no caso, ele pode não conseguir, né? Então a gente tem aqui dois erros. A gente tem o erro que dá caso ele consiga, então ele dá o rollback e diz que a transação foi desfeita, né? Não foi feita no caso, não foi efetuada, o valor foi estornado e a causa do problema é a mensagem de erro. E caso esse rollback ainda não dê certo, a gente tem o segundo try catch, um try catch dentro de um try catch que ele vai tratar disso. Seria um erro extremo, né? A gente não conseguiu estornar o valor, ele diz que deu erro, o valor está tentando ser estornado, mas no caso não conseguiu, e dá uma mensagem de erro, né? Essa mensagem ela teria que ser adaptada para dizer para você entrar em contato com o sistema, com o banco, etc. Poderia ser melhor adaptado nesse quesito. Bom, o programa é basicamente isso, né? Simular o erro aqui, a gente teria que tirar os comentários. A gente também vê as linhas afetadas para cada um dos dois, né? Quais foram as linhas afetadas do departamento 1 e do departamento 2. E a gente vai simular o erro inicialmente aqui. Dando um run. Bom, aqui ele diz, né? A transação ela foi estornada por conta de um erro fake. Se a gente atualizar aqui a tabela, a gente vai ver que nada mudou, né? O que era para ter mudado, né? Justamente, ela já atualizou aqui e nenhum dos valores mudou. Se a gente comentar o erro lá, ou seja, se ele não desse o erro, esse é justamente o que teria que acontecer, né? Uma vez que deu o erro, você não pode mudar nada, né? Não era para mudar nada. Mas supondo que a gente não tenha um erro, né? Nada que atrapalhe aqui no meio, ele teria que funcionar, né? Normalmente. Então, se a gente der aqui o run, a gente vai perceber que dessa vez ele disse que as linhas afetadas em 1 foram 2 linhas e as linhas afetadas em 2 foram 2 linhas. Isso porque o 1 ele era referente ao departamento 1. A gente tem dois departamentos 1 que tem valores alterados, então 2 linhas. E no linhas afetadas 2 a gente também tem o departamento 2 que tem 2 linhas que devem ser alteradas. E aí se a gente der aqui a troca, a gente vai ver, né? Onde está 1, ele foi alterado para 3.950, todos receberam aumento. E onde o departamento é 2, foi aumentado para 4.000, certinho. Uma vez que não tem erro, ele funciona corretamente. E com o erro a gente tem todas as questões de segurança para estornar o valor e não permitir que essa transação se efetue com sucesso. E é basicamente isso aí, né?